Pessoal, eu sempre fui um adepto aí do uso ferrenho da tecnologia, e para mim é muito bom poder estar falando como que a tecnologia hoje ela vem se enquadrando aí dentro desse processo que essa nossa geração está tendo o privilégio de acompanhar, né? Eu pude acompanhar desde o início aí da computação, né? Desde os primeiros computadores pessoais até o uso hoje em dia de grandes centros de computação, tudo na nuvem hoje, né? Hoje você não precisa mais ter um supercomputador rodando, você pode alugar os processadores, né? Isso já é uma tremenda inovação e nos abre aí inúmeras portas, né? Você não tem mais o obstáculo do poder de processamento, você não tem mais o obstáculo do poder de armazenamento, que sempre foi um problema aí nos anos 90, anos 2000. Então, hoje, digamos que nós temos aí todas as ferramentas para que a gente possa realmente fazer uso da tecnologia para justamente o crescimento do agro, né? Eu gosto de fazer uma comparação, né? Quem nunca ouviu falar aí da indústria 4.0, né? Eu vou passar rapidamente aqui, então, só para ilustrar, né? Nós estamos nesse momento aí passando pela quarta revolução industrial, tivemos aí a primeira no final aí do século XVIII, né? Com as primeiras mecanizações, usando água, energia, depois final do século XIX, já a energia elétrica, o petróleo fazendo já sendo utilizado como combustível. Nos anos 70, né, alguns de nós aí viveram aí essa década, né? Então, os primeiros computadores, começou o processo de automação nas grandes indústrias, e nós estamos tendo o privilégio aí de passar aí pela quarta revolução, né? Onde nós temos aí machine learning, cloud, big data, internet das coisas, já fazendo parte aí do nosso dia a dia, né? E aí eu tomei a liberdade, na verdade, essa tabela aqui fui eu que construí, né? Fazendo um comparativo com o que seria, no nosso caso aqui, a agricultura 4.0, né? Então, fiz algumas pesquisas aí, a gente pode fazer a seguinte relação, né? Digamos que a agricultura 1.0, né, nos idos aí do século XIX, dentro da meteorologia, nós começamos a medir inicialmente os parâmetros atmosféricos, então você começou a medir temperatura, colocou um copinho ali para medir chuva. Na agricultura, ainda nós estávamos numa agricultura totalmente manual, né, no século XIX. Passando aqui para a agricultura 2.0, pensando aí em décadas de 40 e 50, aí, né, com os avanços que a Segunda Guerra acabou trazendo em termos de tecnologia, nós passamos a ter aí os primeiros modelos de previsão, né? Era engraçado que o modelo de previsão para você rodar, ele demorava mais tempo para ficar pronto do que realmente o tempo que ele estava prevendo, né? Então, se eu quisesse prever para amanhã o tempo, eu ia demorar 2 dias para prever o que ia acontecer amanhã. Então, tinha até umas brincadeiras aí que realmente demorava muito, né, para rodar esses modelos, né? Na agricultura, passamos a fazer uso aí de máquinas, insumos agrícolas. Década de 80 e 90, né? Na meteorologia, passamos a fazer uso de modelos já um pouco mais sofisticados, né? Os supercomputadores fazendo parte. Na agricultura veio já o processo de automação, começou a se falar muito de sustentabilidade, e aí os produtores começaram a coletar os seus próprios dados, né? Preste atenção nesse item aqui, que eu vou falar bastante daqui a pouquinho, né? Coletar os dados no campo, né? Você medir, você ter a sua própria estação, né? E atualmente, né, estamos passando aí, dentro da meteorologia, esse processo também de uso de tecnologia para previsão. Na agricultura, passamos a coletar de forma mais massiva os dados, né? Nós temos aí muitos mais sensores. Hoje em dia, os sensores não estão só no campo, eles estão nos tratores, né? Eles estão no espaço, eles estão nos drones, né? Nós temos redes de estações, toda essa parte de integração, a preditividade, ou seja, usar estatística para fazer previsão. Então, essa é a nossa atual realidade. E é isso aqui, pessoal, que a gente tem que pensar e ver como que nós podemos inovar nesse sentido, né? E aí, quais seriam as práticas, né? O que nós esperamos aí da agricultura 4.0, né? Primeiro, pensar num aumento de produtividade, né? E essa é uma premissa aí que o homem do campo, os produtores, as indústrias se preocupam bastante, né? Falando rapidamente, né? Por exemplo, todo mundo está ciente aí que até os anos aí 2030, né? As estatísticas mostram que a população global ela vai aumentar muito, falam até em dobrar o número da população. O ponto é,
se nós, não digo nem dobrar, mas se nós aumentarmos aí 60%, 50%, será que nós temos hoje capacidade de aumentar, então, essa nossa produtividade em 50%, 80% para atender essa demanda populacional que está vindo? A pergunta é, se hoje eu tenho um certo número limitado de hectares disponíveis para agricultura, será que eu vou precisar dobrar esse tamanho em termos de hectares para atender esse número crescente de pessoas, esse dobro, digamos, se fosse dobrar a população, será que eu vou ter que dobrar a área produtiva? Será que eu vou ter que dobrar? Na verdade, não, seria impossível, né? Então, como que nós vamos contornar essa situação? Justamente pensando no aumento de produtividade, no uso aí da tecnologia, pensando aí em processos mais sustentáveis de produção, reduzindo desperdícios, né? Redução de custos, tudo isso, pessoal, junto justamente para atender uma demanda crescente, lembrando que o nosso planeta ele é limitado, né? Em termos de espaço, né? Então nós temos que ter toda essa preocupação em termos de sustentabilidade que está em muito uso aí, não só no mundo corporativo, mas também na agricultura, né? E vamos falar um pouquinho de inovação, então, né? O que nós temos aí? Não vou enrolar muito, não, porque o Celso daqui a pouco vai falar um pouquinho aí sobre previsão. Acho que todo mundo aqui quer saber como é que vai ser a próxima safra. Mas, por exemplo, nós aqui da Climatempo, nós temos uma plataforma bem bacana, que tem ali inúmeras informações, ajuda ali no planejamento, tem produtos ali para tomada de decisão, tem previsão de longo prazo, você tem toda a parte aí de você poder acessar em aplicativo, né? Então, você tem produtos aí como janela de pulverização, tem o NDVI, tem dados de estação, tem balanço hídrico, tem a parte de doenças também. Mas assim, se for pensar em termos de inovação, né, o que a gente pode dar o próximo passo, né? O que nós podemos pensar em realmente trazer aí um diferencial, né? Nós fizemos uma pesquisa há uns 5 meses atrás com vários clientes nossos, desde pequeno produtor, grandes indústrias, grandes empresas do setor do agro, parte de logística, com várias perguntas e querendo entender aonde que estava ali, digamos, um gap, né? Onde estava ali um espaço para que onde eles imaginavam que a meteorologia, a agricultura poderia evoluir. Foi bem bacana que a grande maioria, né, depois foi até uma das conclusões desse nosso estudo, mostrou que a grande maioria está preocupado com a assertividade da previsão. Eles querem uma previsão mais certeira, eles querem a previsão por talhão, eles querem saber se semana que vem vai chover na quinta ou na sexta-feira, eles querem saber se a próxima estação chuvosa realmente vai ser para a primeira ou para a segunda quinzena de outubro, né? Então, por mais que a meteorologia tenha avançado, crescido em termos computacionais, ainda você percebe que as pessoas, né, o homem do campo, o produtor, busca uma melhor assertividade, né? Bom, então onde que nós poderíamos inovar, né? Onde que a gente pode buscar isso, né? Pensando em estação meteorológica, né? Por isso que eu brinquei ali no começo da questão da coleta de dados, né? Hoje em dia é tranquilo, né? Você ter uma estação, você pode comprar uma estação, instalar, você passa a ter ali os dados, né? Você passa aí a observar como é que está sendo o dia a dia da sua da meteorologia na sua cultura, na sua fazenda, no seu talhão, tal. Você pode criar aí um banco de dados, né? Se você ficar alguns anos com uma estação, você cria um banco de dados que tem um valor agregado enorme, pessoal. Você poder conhecer a climatologia da sua região tem um valor muito grande, você poder monitorar o que já choveu. Note que eu usei o verbo no passado, né? Você poder acompanhar o que já choveu, você fazer um comparativo do quanto choveu nas diferentes áreas da sua propriedade, comparar com outros municípios, comparar diferentes anos, né? Será que a safra 2021 foi mais chuvosa do que a safra 19/20? Então, a estação meteorológica te ajuda nisso. Mas o grande ponto a estação, ela me ajuda no planejamento, ela me ajuda a ter uma melhor assertividade. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, se eu tenho uma estação medindo ali 24 horas por dia a temperatura, a chuva, a pressão, a umidade, o vento, será que esse dado que está sendo coletado naquele momento, ele vai me ajudar a saber se amanhã vai chover ou não na minha propriedade? O que vocês acham?
Então, ou seja, eu estou medindo aqui agora, tá? A temperatura, a chuva, o vento. Estou medindo agora, eu sei o que está acontecendo agora. Mas será que essa informação ela vai me ajudar a planejar as próximas horas ou os próximos dias? Tá? A resposta é não. Então, hoje, com o que nós temos hoje em termos de utilização desses dados observados, atualmente eles não são utilizados para te ajudar a olhar para frente, a planejar, a melhorar a sua assertividade. Esse é o ponto, né? Bom, e aí eu que gosto muito de tecnologia, eu não me contive assim, falar, não, pessoal, a gente tem que dar um passo, nós temos que pensar em como inovar, né? Em como melhorar, em como fazer com que esse meu cliente que está me cobrando uma previsão mais assertiva, como que eu posso oferecer isso para ele? Se os modelos eles têm um limite em termos de assertividade, eu preciso ter um incremento, eu preciso ter alguma coisa que dê aquele diferencial local com relação à previsão, né? Bom, aí, a Climatempo tem um time de data science super inovador, pessoal muito bom, tecnologia, de modelagem e tal, e eu trouxe esse problema para a gente discutir internamente, né? Então, por exemplo, hoje a gente trabalha com uma estação meteorológica, né? A gente oferece essa estação meteorológica, tem ali inúmeros dados, já tem uma parte de conectividade, tem a parte de informações, até algumas informações de radiação, informações também agrometeorológicas, como NDVI e tal. Mas o meu desafio para o meu time de data science foi como isso pode realmente melhorar a previsão. Eu sei que isso vai trazer um excelente banco de dados, mas como que isso vai trazer uma melhor assertividade, né? Bom, e aí qual que foi a ideia então, né? Foi a gente usar as estações dentro do processo de modelagem meteorológica, né? Trazendo essa melhor assertividade. Como que a gente faz isso, né? Existem alguns modelos meteorológicos que a Climatempo roda, que a partir do momento que eu rodo esse modelo, que são equações matemáticas e físicas, eu faço com que esses dados das estações, elas entrem já no início dessa simulação. No início do modelo meteorológico, eu já estou entrando com dados reais das estações meteorológicas. Então, para o meu ponto, para a minha fazenda, se eu tenho uma estação, essa estação ela vai entrar dentro do modelo, eu sei que a previsão para aquela localidade, para aquela região, ela vai ser mais assertiva, porque eu vou partir de uma situação mais próximo da realidade. Próximo não, eu vou partir da exata realidade, né? Então eu vou entrar já sabendo quanto choveu, qual a temperatura, qual o vento, qual a umidade e qual a pressão. Eu já vou saber, né? E o outro ponto, que também é um outro incremento que a gente daria, é usar o aprendizado da previsão, para que eu possa ir ajustando e aprendendo o quê? Com os erros e com os acertos. O que significa isso, né? Se eu tenho uma série aí de 1 mês, 2 meses da estação, e eu sei o quanto que a meteorologia foi prevendo, eu sei o quanto esse modelo acerta, o quanto ele erra. Eu sei que em determinadas situações atmosféricas, uma aproximação de uma frente fria, uma massa de ar seco, ele acerta ou erra mais 1 grau, uma chuva mais concentrada, um volume menor. Então, é justamente o que nós chamamos de machine learning, né? É uma máquina de aprendizado, ela vai aprendendo com os acertos e com os erros. Então, hoje, o que nós estamos fazendo de inovação é algo que assim, realmente, Brasil, América Latina, nós somos pioneiros, é fazer com que os dados das estações meteorológicas, elas de fato ajudem no seu planejamento, na sua previsão, tá? Então, isso é um passo que estamos dando, justamente trazendo aí esse diferencial de previsão. Rapidinho, viu, Alberto, se você me permite, eu queria convidar todos aí para ver aí o nosso portal Agroclima, o portal Agroclima que tem várias informações, tem previsão também, tem notícias, é bem bacana. Eu sou uma pessoa que gosta muito do engajamento, né? Então, quem puder aí, quem quiser fazer parte de um grupo que nós criamos aí, nós chamamos de Comunidade Agroclima, por favor, pode escanear aí esse QR Code. Nós, todos os dias, colocamos informações, previsões, notícias, algumas informações especiais. O Celso está sempre com informações ali também nesse grupo. Nós queremos ser aí a maior comunidade agro do Brasil, estamos crescendo. Gostaria de fazer o convite a todos aí, basta escanear e
esse QR Code, se não participar. E, finalmente, o último convite, eu já até convidei aí o Alberto agora há pouco. Amanhã nós vamos fazer uma live também. Quem puder entrar aí no YouTube da Climatempo, se inscrever, que amanhã vai receber esse aviso. Amanhã, às 7 horas, nós vamos falar também um pouquinho de tecnologia. O Ricardo Vilela, ele vai falar sobre o uso do radar meteorológico no agro. É uma coisa sensacional também. A Climatempo foi pioneira aí há 2 anos atrás, trazendo um equipamento que é usado muito para monitoramento na Alcast, monitoramento de tempo severo, para o agronegócio, né? Então, nós vamos falar um pouquinho disso aí. E o Celso também dá algumas informações também amanhã. Então, fica também o convite para todos. Aí, quem quiser mais informações, entra lá no YouTube, coloca lá Climatempo, se inscreve, que aí amanhã você vai receber aí o aviso para participar também dessa live. Acho que é isso, então, Alberto. Opa, muito legal. Parabéns aí por trazer essas tecnologias aí. O pessoal já está colocando pergunta para a gente aí no chat. Já vai se preparando aí. E, pessoal, curtam aí, vão se inscrevendo quem se interessar. E eu vou chamar o Celso aqui para dar início à apresentação dele. Celso, vou botar sua apresentação na tela e eu e o William vamos ficar quietinho aqui prestando atenção. Espera aí, que essa aqui é a minha. Aí. Não, eu vou compartilhar minha tela aqui. Compartilha a sua tela aí. Opa, parabéns. Beleza? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, boa noite mais uma vez. Agradecer mais uma vez ao Alberto pela oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre clima, né? E é algo importante, não só pelo início da safra, né? Mas o pessoal de marketing fala muito das dores, né, que cada um sente aí em função de alguns problemas que acontecem, de alguns percalços. Eu diria que o produtor esse ano ele sente muito, né, os efeitos climáticos, principalmente associados ao milho safrinha, né, que foi instalado de forma muito tardia. Na realidade, os problemas começaram há 1 ano atrás, quando a chuva atrasou demais no país, e que fez com que a instalação da primeira safra acontecesse de forma muito tardia, e aí foi uma bola de neve, né? Na verdade, a colheita foi tardia, a instalação da segunda safra foi tardia, e aí tivemos um problema que eu diria assim, os problemas associados às perdas no milho esse ano, elas não aconteceram exatamente por conta do clima, ou de um clima, digamos, fora do normal. Na verdade, o normal mesmo, à medida que você caminha do outono para o inverno, é a chuva diminuir e, eventualmente, você ter a ocorrência de geadas. E foi justamente as duas coisas que aconteceram, que, felizmente, quebraram de forma significativa o milho safrinha. E uma das coisas que chamou muito a atenção, né, no ano passado, foi justamente a questão do Laninha. Falou-se muito no Laninha. O Laninha atrasou a chuva da primavera. E, de fato, o fenômeno Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, ele, de fato, provoca um atraso na regularização das chuvas. Mas o que tivemos aí no ano passado não foi apenas associado ao Laninha. Na verdade, a gente fala, o marketing em torno, e na verdade há uma correlação grande entre as temperaturas do Oceano Pacífico e a atmosfera, isso dá uma falsa impressão de que apenas existe o Oceano Pacífico para influenciar o clima. E, na verdade, não. Na verdade, 3/4 do globo são feitos de água. Então, qualquer mudança, e só para você ter uma ideia do que significa essa questão aí do um aquecimento ou um resfriamento da água de um oceano, basta você, ao esquentar a água do oceano, facilita, né, com que essa água evapore. E esse vapor d'água que fica na atmosfera, ele acaba sendo distribuído pelos ventos e, na verdade, isso é energia que acaba sendo distribuída em todo o globo. Isso muda a frequência de chuva, de temperatura, e a mesma analogia dá para fazer quando a gente fala em resfriamento do oceano. Esse oceano ele passa a evaporar menos, ou seja, você acaba tendo uma atmosfera menos energética, isso sem contar uma questão importante. Uma água fria deixa o ar em cima dessa água também mais frio. E depois disso, esse ar frio acaba sendo distribuído também pelo globo. Então, até muitas vezes a gente vê o Laninha como um fator, não de resfriamento global, mas pelo menos ele diminui um pouco os extremos de temperatura. Mas o importante é o seguinte, como a gente já vem falando aí, o noticiário já vem falando
de um novo resfriamento, né, do Pacífico. Nós tivemos aí frio no ano passado, né, um laninha no ano passado, é natural, gato escaldado tem medo de água fria. Você pensa, você imagina que a situação observada há um ano atrás vai se repetir, ou seja, a chuva que deveria ter começado em setembro, outubro, vai acontecer em novembro, como foi o caso, por exemplo, do estado do Mato Grosso. Só que aí que vem o ponto importante. Nós temos que monitorar todos os oceanos, e um deles também o Oceano Atlântico. E no ano passado, o que chamou a atenção, eu já vou mostrar isso para vocês, é que o Oceano Atlântico esquentou demais. Isso puxou toda a chuva do hemisfério sul para o hemisfério norte. Isso provocou um atraso significativo das chuvas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre esse Oceano Atlântico. O fato é que nós temos aí uma projeção de um fenômeno laninha entre fraco e moderado. Esse gráfico aqui da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, mostra a probabilidade de termos a formação de um fenômeno laninha, a coluna em azul. O cinza é neutro, tá? Entre nem El Ninho nem Laninha, e o vermelho é o Ninho. Né? E aqui embaixo os trimestres, agosto, setembro, outubro, novembro, e por aí vai até meados do ano que vem. O fato é que hoje a gente tem até já 80% de chance de termos a formação de um laninha entre fraco e moderado, agora no final da primavera e início do próximo verão. Deixa eu só mudar isso aqui para apontador laser, que aí a minha tela fica aqui. Só que, como eu comentei, não apenas o laninha é um fator de atraso da chuva. Existem outros fatores. E um deles, que não costuma ser muito divulgado, mas ele tem uma importância grande para essas anomalias extremas, como a gente observou no ano passado, é a temperatura do Atlântico, e principalmente a temperatura do Atlântico Norte. Ou seja, você divide ali na linha do Equador, o Atlântico acima da linha do Equador, ele vem ficando mais quente do que o normal comparado ao hemisfério sul, só que quando acontecem alguns extremos de calor, como foi o caso do ano passado, isso acaba provocando um atraso mais significativo das chuvas de primavera. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. Né? Nós tivemos chuvas abaixo da média em setembro, outubro, em algumas áreas a instalação aconteceu mal e mal a partir de novembro. E isso, claro, por consequência, trouxe problemas para todo o ciclo de safra do Brasil. A colheita aconteceu de forma atrasada, para piorar, teve até invernada, né? No caso, por exemplo, do Paraná, teve invernada em janeiro de 2021, Mato Grosso teve problemas em fevereiro, também início de março, com excesso de chuva, e isso acabou fazendo com que a instalação do safrinha acontecesse ainda de forma mais tardia. Esse valor aqui é dimensional, mas só para mostrar uma questão simples. E essa situação aqui é de um ano atrás. E atualmente, claro, a temperatura do Atlântico Norte ela sempre vem ficando mais alta, isso é uma oscilação que dura algumas décadas, até por isso que tem esse nome, multidecadal, mas o fato é que a temperatura do Atlântico esse ano não está tão alta como observada no ano passado. E aí eu costumo até fazer uma correlação com a temporada de furacões aí entre 2020 e 2021. Por quê? Porque os furacões que atingem os Estados Unidos e a região do Caribe, eles dependem muito dessa água quente do Atlântico Norte. Se ela estiver muito mais quente do que o normal, a atividade de furacões acaba sendo bastante alta. Tanto que no ano passado nós tivemos aí o uso de todos os nomes, né? O último foi o Vicky, né? E depois disso teve alfa, beta, gama, delta, e foi embora até quase metade aí do alfabeto grego. Esse ano não duvido que a gente tenha uma situação onde, de novo, vamos entrar aí nas letras gregas. A gente já está no Teresa, né, num sistema subtropical chamado Teresa. Mas se a gente for olhar a taxa, né, de formação aí de sistemas tropicais no Atlântico, principalmente no início da temporada, vai perceber que essa temporada ela vem acontecendo, deve ficar acima da média histórica, mas não vem acontecendo no mesmo ritmo, na mesma intensidade do que foi observado há um ano atrás. Isso é um resultado justamente da temperatura do Atlântico, que esse ano não está tão elevada como estava no ano passado. Qual que é a consequência, então, disso? Nós temos, então, um fenômeno laninha, temos, de novo, um resfriamento das águas do Oceano Pacífico, mas não há expectativa de que o Atlântico Norte atrapalhe tanto nessa questão da regularização da chuva. O laninha, ele costuma atrasar um pouco o período úmido, não chega a ser extremo. Então, como é que vai funcionar a questão climática agora
né, não só nos próximos meses, mas pensando já no tempo mesmo, nas próximas semanas. Eu trouxe aqui, primeiro, vamos olhar uma situação macro, para depois a gente avançar para uma situação mais micro, de mais curto prazo. Primeiro, eu trouxe aqui a probabilidade, né, de distribuição de chuva acima e temperatura acima ou abaixo da média, né? Então, as áreas aí em verde e azul representam áreas que vão ter chuva acima da média no trimestre, outubro, novembro, dezembro, e as áreas em marrom e amarelo representam chuva inferior à média. Importantíssimo aí. A intensidade da cor não implica em maior intensidade de chuva ou ausência dela. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que tem 70% de chance de chuva abaixo da média, não significa que teremos aí uma ausência completa de chuva, uma seca severa, que possa trazer danos já imediatos à agricultura. Aliás, se a gente for olhar a situação atual do Rio Grande do Sul, diria pelo contrário. Na verdade, nas últimas semanas, as atividades de campo até pararam no Rio Grande do Sul pelo excesso de umidade no solo. Vem chovendo com mais frequência, pelo menos 15 dias no estado do Rio Grande do Sul, e em Santa Catarina também aumentou de forma considerável a umidade do solo nessas últimas semanas. Então, é importante só percebermos o seguinte: essas cores mais fortes, elas só representam que aquela previsão que está sendo dada, a chance dela de fato acontecer é maior do que em áreas onde as cores são mais fracas, onde você fica ali num limite, tá? E aqui do lado direito é a temperatura, né? Então, as áreas aí em rosa, em vermelho, até vinho, representam áreas que devem ter temperatura acima da média, e as áreas em azul, temperaturas abaixo, dentro da média, ou cinza também dentro do normal. Importante salientar o seguinte: o que chama a atenção, né, e compararmos aí com o ano passado, onde nessa altura mais ou menos do campeonato, entre o final de setembro e início de outubro, estávamos começando a registrar temperaturas absurdamente altas, inclusive em áreas que não são tradicionalmente quentes, aí, ou pelo menos extremamente quentes, como o interior de São Paulo. O fato é que já estamos observando a ocorrência das primeiras chuvas. As chuvas não estão o tempo não está tão seco, né, como a gente observou há um ano atrás. É claro que a situação ainda, e até pela pressa e pela ansiedade do produtor, há uma ideia aí de que já deveria estar chovendo, né, já deveríamos ter chuvas mais fortes aí no Brasil. Tudo bem que o mês de setembro deve terminar com precipitações abaixo da média, mas eu até saliento algo importante. Todas as vezes que a gente vê alguns problemas aí associados, os problemas sérios, inclusive, associados à queimada, à seca, racionamento de água, ou mesmo racionamento de energia, como existe essa possibilidade, enfim, existe sempre esse risco de apagão, a culpa não é do inverno, a culpa não é do clima que está acontecendo agora. Por quê? Porque o inverno é seco no Brasil. E agora a gente mal entrou na primavera, que é o início, é o retorno das chuvas. Quando você tem algum problema muito sério no inverno, né, quando o inverno evidencia o problema, é porque faltou chuva no verão. Tá? Então, nesse aspecto, vale salientar que, embora a gente esteja com setembro ainda com chuvas irregulares, eu diria que esse padrão é normal, faz parte da condição climática atual. Agora, a boa notícia é que se a gente olha o último trimestre de 2021, olhando principalmente para Sudeste, Centro-Oeste, Mato Piba, é que há uma expectativa de chuva acima da média. E o outro ponto importante, olhando aí para a Argentina, Paraguai, Uruguai, região sul, é que, pensando especificamente em grãos, nos últimos anos, o que a gente tem observado é que, mesmo com chuvas eventualmente abaixo da média, isso não significa uma ausência completa de chuva. E se você tiver precipitação mínima que seja, com boa frequência durante o período de florada e enchimento de grão, isso ainda garante uma produção razoável. Então, esse gráfico aqui, esse mapa, ele não representa já algo que a gente possa pensar assim, não, então esquece porque a região sul não vai produzir nada de milho, que agora eles estão mais plantando milho. E aí, se a gente parte para janeiro, fevereiro e março, tá, qual que é a situação? Tá? A previsão para o primeiro trimestre de 2022 é de precipitações acima do normal, principalmente no norte e nordeste. Eu não vou falar, prometo que não vou falar muito de energia, tá? Mas só um cuidado aqui que a gente vai ter que olhar, ficar bem atento, né? Porque o último trimestre até que não está ruim de chuva.
mas o primeiro trimestre de 2022, que é um período que deveria ser chuvoso, está ruim nas áreas de reservatório. Isso é uma coisa importante para a gente monitorar, principalmente para quem trabalha com irrigação. O preço da energia. A tendência é que o preço da energia permaneça alto, até porque as chuvas do verão, elas até começam bem, pensando especificamente em reservatório, mas posteriormente elas podem deixar um pouco a desejar. Agora, vale a mesma informação que eu comentei para o Sul, vale a questão dos grãos. Tá? Eu até achei interessante porque o Alberto ele fez um gráfico, né? Ele gerou um gráfico de produtividade, né, de soja no Brasil nesses últimos anos, e o que a gente vai vendo, na verdade, em grãos, é que a produção de grãos no Brasil ela vem aumentando ano a ano. Ora, como é que essa produção de grãos vem aumentando se o nível dos reservatórios vem caindo ano a ano? É porque existem dois, digamos assim, para você encher reservatório, você precisa de um tipo de chuva. Para grãos, não necessariamente precisa do mesmo tipo. E aí eu vou falar qual que é o tipo. É a chamada invernada. Para você encher reservatório, você precisa de invernada. Você precisa daqueles dias fechados, chuvosos, com acumulados de chuva altíssimos, para você justamente encharcar o solo, diminuir a temperatura e essa água entrar nos reservatórios. Agora, para a agricultura, se você tiver aquela condição que a gente chama de típica de verão, sol, calor e pancada à tarde, excelente. Muitas vezes isso funciona. Você tem a radiação solar para fazer a fotossíntese, você tem chuva que mantém a umidade no solo e, no fim, acaba fazendo com que você tenha produção. Aliás, se você pegar a climatologia do Brasil e aplicar no modelo de penalização, o Brasil, se a gente for pensar na climatologia, na média histórica, chove além do necessário no país. Há, inclusive, uma penalização, se tivermos uma chuva dentro da média, haveria uma penalização em áreas produtoras de grãos justamente por conta do excesso de chuva que acontece no verão, principalmente ali no final da colheita da soja e início da instalação do safrinha. Então, é interessante que a gente vê situações, a mesma chuva, provocando situações diferentes no país. Então, sempre que há uma previsão de chuva abaixo da média, especificamente para a área de grãos, não obrigatoriamente isso você já possa falar que isso condena uma produção. Não obrigatoriamente, você precisa olhar qual vai ser a qualidade dessa precipitação. Sem mais delongas, pessoal, vamos passar para a previsão para os próximos 15 dias. E esses mapas aqui, eles representam aí a precipitação prevista a cada período de 5 dias para o Brasil. Tá? A área em marrom aqui, que não aparece na escala, né, ela significa zero, ausência de chuva, ou pelo menos menos de 5 milímetros, vamos dizer assim, até porque tem previsão de chuva no sudeste e centro-oeste, mas são chuvas mais pontuais, não está chovendo tanto quanto choveu nesse fim de semana em algumas áreas, a tendência é que a chuva enfraqueça. Tá? Mas o que chama a atenção, né, à medida que a gente vai caminhando agora para o final da primeira, início da segunda semana de outubro, é aos poucos a precipitação espalhando, ganhando intensidade sobre o país. Inclusive, as previsões mostram que no segundo decêndio agora de outubro, ou seja, entre os dias 11 e 20 de outubro, pela primeira vez vamos registrar chuva acima da média histórica para a semana no Paraná, São Paulo não, Sudeste, Centro-Oeste, parte do Mato Piba, ou seja, muito em breve, tá, e agora justamente em meados de outubro, já há uma expectativa de chuvas mais fortes e abrangentes. Antes disso não tem chuva? Até tem, só que é necessário o produtor tomar cuidado. Já vimos como é que foi a chuva desse fim de semana. Alguns lugares choveu 50, 60 milímetros, mas a chuva ela foi muito irregular. A tendência para os próximos dias, principalmente essa chuva que vai cair agora no próximo fim de semana, é que ela tenha as mesmas características. Quem é que vai ter chuva de verdade, vamos dizer assim, uma chuva generalizada? O Sul. Há uma expectativa de chuvas fortes no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente agora entre sábado e domingo. Nesse caso, o retorno dessa precipitação deve diminuir o ritmo de trabalho de campo, que isso já vem acontecendo já há algumas semanas, mas a chuva ganha intensidade principalmente sobre o oeste do Paraná. E, posteriormente, volta também a chover sobre áreas do noroeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, que deve permitir também uma aceleração da instalação. E, por fim, no decorrer aí do segundo decêndio de outubro, a tendência é de chuvas mais fortes, mais abrangentes sobre boa parte do país, o que deve finalmente fazer com que as atividades de plantio avancem mais rapidamente. E,
Claro, mais rapidamente do que o observado no ano passado. E claro, e outra consequência disso é que se a gente for esperar que as coisas caminhem de forma linear, há uma expectativa de que o milho safrinha no ano que vem não seja instalado de forma tão tardia como aconteceu nesse ano. Só para mostrar rapidamente aqui alguns mapas, com relação à distribuição de chuva, esses mapas aqui eles representam as áreas com chuva acima ou abaixo da média. Em azul, áreas com chuva acima da média, as áreas em laranja, chuva inferior ao normal. E aqui do lado é o mapa de temperatura, principalmente da temperatura máxima, né? Com áreas em azul, que praticamente não aparecem, seriam temperaturas mais baixas do que o normal, em laranja, temperaturas mais elevadas do que o normal. Olha só o que acontece até o final de outubro em boa parte do país, ou seja, a chuva ela vai ganhando intensidade a ponto de boa parte das áreas produtoras receberem uma precipitação mais forte do que o normal. O Rio Grande do Sul, ao contrário, a chuva diminui, o que não é uma má notícia, já que eu comentei que atualmente as atividades de campo avançam de forma mais lenta em função da elevada umidade do solo. A chuva não corta no sul, vale salientar isso, mas pelo menos ela diminui. E isso permite início da colheita do trigo, instalação da soja no Rio Grande do Sul, manutenção das atividades do trabalho do milho. Aqui passando para novembro, né? Então novamente as áreas em azul com chuva acima da média, as áreas em amarelo, laranja com precipitação inferior à média. Em novembro ainda há previsão de chuvas acima da média, até a ocorrência de algumas invernadas entre o Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, sudoeste de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, uma boa parte da região norte, precipitações inferiores à média em parte aí do Mato Piba, também no centro-leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e na região sul. Ainda não há uma expectativa de ausência completa de chuva, mas aí, aos poucos, principalmente na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, é uma área que a gente vai ter que monitorar mais fortemente com relação ao desenvolvimento do milho. Não é a área majoritária de milho, mas vai ser uma área onde há um potencial para diminuição da umidade do solo. Em dezembro, aí começa uma questão que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil e esse próximo verão não vai ser diferente. Lembra que eu mostrei para vocês que há uma previsão ali no primeiro trimestre, né, de 2022 de precipitações inferiores à média, em parte aí da região central do Brasil. Isso pode adiantar um pouco, atrasar um pouco, enfim, algumas simulações trabalham com a hipótese dessa chuva já começar a enfraquecer a partir de dezembro. E aí vale um ponto importantíssimo nesse caso, principalmente quando a gente olha para Sudeste e Centro-Oeste. Diminuição, ou seja, chuva abaixo da média, não implica em ausência completa de chuva. Se vocês pegarem esses desvios, esses números que aparecem aqui, que estão na escala, e aplicarem em cima do histórico, né, de chuva, vocês vão perceber que o número ainda é acima de zero, né? Há previsão de chuva. É claro que essa chuva ela é inferior ao normal, mas tem uma questão que vai ser importante monitorarmos, que é a distribuição dessa precipitação. Então, uma chuva abaixo da média, que está aparecendo aqui em dezembro, que aparece também em janeiro, né, nem sempre implica em problemas. Aliás, até pelo contrário, dependendo como for, a gente falar aí sobre grãos. Por quê? Porque quando começa janeiro e principalmente fevereiro, que também aparecem aí com chuvas inferiores à média, é justamente o período onde você tem o máximo aí de colheita da soja e instalação do milho. Se você tiver uma chuva dentro ou acima da média, aí, principalmente em Sudeste e Centro-Oeste, isso vai acabar fazendo com que você tenha invernadas. E aí, claro que isso atrapalha, além de trazer soja ardida, atrapalha a questão da instalação do milho segundo a safra e acaba jogando esse milho mais para frente. Então, para grãos, especificamente para grãos, essa questão da chuva inferior ao normal, não obrigatoriamente durante a colheita da soja e instalação do milho, isso seja uma má notícia, porque você passa a ter aquela condição de sol, calor e pancada. Ou seja, dá para entrar com a máquina, dá para colher um pouco de soja, dá para plantar milho e espera a chuva durante a tarde. A questão que eu acho que vai ser importante a gente monitorar aí para frente é o que vem depois disso. E aí, principalmente para algumas áreas de milho safrinha, né? O Alberto até comentou sobre a questão da safra do ano que vem de milho no Brasil, e eu acho assim, é melhor do que a desse ano? Sem dúvida, começa bem melhor, né? Porque a instalação da soja vai acontecer de forma mais precoce. Porém, existem alguns pontos que a gente precisa monitorar. Com essa temperatura mais baixa do que o normal, essa expectativa de laninha entre a primavera e o verão, isso implica
em um final de verão, né, com precipitações mais irregulares. Então, até aparece aqui chuva acima da média, por exemplo, em abril, entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas ainda assim vai ser importante a gente monitorar, porque é comum nessa situação você ter chuvas mais espaçadas entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, entre abril até meados de maio. Você até pode ter chuva acima da média, mas não obrigatoriamente essa chuva caindo com frequência. Então, isso pode ir tirando algumas sacas de milho à medida que o desenvolvimento da lavoura vai acontecendo. É algo para a gente monitorar, mas sem dúvida alguma, nesse primeiro momento, né, já vendo que as chuvas, ok, elas estão ainda irregulares, tem toda a questão do laninha, não é uma situação de 880, no ano passado atrasou, esse ano a chuva vai vir mais cedo. Não, ela ainda continua tendo uma certa irregularidade, mas não chega a ser o extremo do ano passado. Mas ainda assim, claro, sem dúvida alguma, o cenário é mais otimista, né, do que há um ano atrás. É claro que existem alguns detalhes que a gente precisa monitorar aí durante essa primavera, verão, próximo outono. Algumas áreas elas merecem mais monitoramento, mesmo a Argentina, a região sul, eventualmente com alguns momentos aí onde a chuva ela pode deixar um pouco a desejar. Alberto, pessoal, eu agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigado.